E boa noite! Boa noite! Nessa segunda-feira maravilhosa, porque para mim todos os dias são segundas-feiras. Porque segundas-feiras a gente sempre faz projetos, né? A gente sempre coloca em prática aquilo que a gente prometeu no final de semana, ou de começar um regime, ou de pagar uma conta, fazer um acordo, dar uma ajeitada assim no nosso guarda-roupa. A gente sempre promete alguma coisa. Assim como a gente promete no final de ano, a gente promete sempre aos finais de semana. Não sei o que vocês fazem aos finais de semana, mas eu gosto muito de desfrutar e descansar, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu desfruto que eu saio, vou comer fora, bato papo com a família, bato papo com as amigas, né? E depois eu descanso assim, para descansar um pouquinho a mente. Mas eu vim aqui hoje fazer essa live aí, como ela está aí designada, como ela está qualificada e chamada. É uma pergunta, eu quero saber aqui, você é uma pessoa posicionada? Você acredita que você seja uma pessoa posicionada? Responde para mim. E, aliás, já vai curtindo, já faz... já manda essa live para alguém, porque com certeza as pessoas precisam entender o que é um posicionamento, o que é você se colocar para a vida e para esse mundo com aquilo que você é, com a tua essência. Como é bom você fazer desbloqueios, como é bom você entender que o amor próprio, o autogoverno são as coisas mais importantes da sua vida. Então vamos falar uma boa noite aqui pro pessoal que está aqui? Maria, boa noite. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Boa noite, boa noite. E é isso, gente. Vamos aqui, ó. Curte aqui, ó. Curte aqui. Não esquece aqui, ó, no coraçãozinho, que é para poder o TikTok levar essa live que a gente começou a fazer aqui agora para o maior número de pessoas. Então curte, faz um tap aqui na tela, deixa aqui a sua consideração, deixa aqui como você está assistindo aqui, deixa aqui o seu curtir, é um CCC. Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Eu já fiz uma pergunta e quero fazer essa pergunta novamente. Você se considera uma pessoa posicionada? Ah, mas o que é ser posicionado? Então vamos lá. Eu vou te explicar o que é uma pessoa posicionada. Uma pessoa posicionada é aquela pessoa que sabe a sua essência, que não aguarda que ninguém diga para ela quem ela é, como ela é, o que ela tem que fazer, do que ela gosta, do que ela não gosta e quais são os limites que a pessoa pode estar e que ela não pode ultrapassar. Uma pessoa posicionada, ela faz isso só no olhar, só no comportamento, só no modo de estar. Então eu pergunto para você, você é uma pessoa posicionada? As pessoas conhecem o limite que você já colocou sem ter que falar nada, sem ter que abrir a sua boca? Você acredita que você é uma pessoa que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, essa pessoa eu só posso ir até ali. Além dali, eu não consigo. Você acredita que você é essa pessoa? Bom, eu acredito que eu sou. Porque olha aqui, uma pessoa que dormiu assim e acordou assim, para estar na internet, no mínimo, ela precisa ter amor próprio. Ela precisa ter um autogoverno. Não esperar que ninguém diga que ela está bem, que ela não está bem, que ela está pronta para aparecer na internet, que alguém venha e valide a sua situação. Então, pensa bem, eu dormi assim e acordei assim. Foram dias difíceis, foram dias complicados, foram dias de hospital, foram dias de cuidador, foram dias que eu aprendi estou aprendendo ainda a fazer tudo de novo. Mas eu sou uma pessoa posicionada. Então, durante todo esse meu período, eu nunca reclamei. Porque eu sei que a minha cura, porque eu sei que aquilo que eu quero para mim, que eu já coloquei como meta, como objetivo, como meu propósito, depende de mim, não depende de mais ninguém. É por isso que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa posicionada. Porque eu sei o que eu quero. Ah, mas você não se abala nunca?
Claro que eu me abalo. As coisas tristes vêm, nos abalam, mas qual é a diferença de uma pessoa posicionada? Ela sabe que ela precisa passar por aquele período, passar por aquela situação, sem se deixar abater, para que depois ela possa voltar a ser quem ela era e não ter mais a tristeza dominando. A pessoa posicionada, ela não se deixa dominar pelas suas emoções. Ela tem emoções? Tem. Tem emoções de tristeza, tem emoções de felicidade, tem emoções de alegria, tem emoções de raiva, de ira, de medo, de tudo. De tudo. Mas ela não deixa que essas emoções que podem destruir a sua essência, que podem perturbar o seu propósito, que podem impedir o seu processo de caminhada, ela tem certeza que isso não pode dominar. Porque o que você precisa entender? O importante não é o que as pessoas fazem com você. Não importa o que elas fizeram com você. O que importa para uma pessoa posicionada? É pegar isso, ressignificar, dar um outro sentido, entender por que aquilo está acontecendo e jogar para o mundo ressignificado. Teve raiva? Vamos ver o que aconteceu? Ah, mas de vez em quando eu explodo. Eu também explodo, gente. Isso é a coisa mais normal do mundo. Não é porque você é uma pessoa posicionada que você deixou de ser um ser humano. Não é porque você é um médico que você deixou de ser um ser humano. Não é porque você é um padre que você deixou de ser ser humano. Falando em padre, para mim, essas coisas que aconteceram aí, há pouco tempo atrás, como o padre Fábio de Mello, indica que ele não é uma pessoa posicionada. Por quê? Porque ele vivia de validação. Tudo que ele postava era legal, as pessoas gostavam muito, né? Então, ele postava fotos e vídeos, a vida particular, os seus passeios, amigos, né? Amigos famosos, vai muito em TV, mas a primeira vez que alguém ou algumas pessoas vieram para dizer que ele não estava certo, que o confrontaram, ele disse que não aguentava mais. Ele disse que não aguenta mais. Então, isso não é ser posicionado. Por isso, como sacerdote, com certeza absoluta, ele é um dos melhores que a Igreja Católica tem. Eu não sou uma pessoa católica, mas eu ouço falar e a gente vê no meio, né? Ele tinha um programa muito bom que ele falava com as pessoas que tinham problemas. E então, como ele não é uma pessoa posicionada, ele deixou se abater. Por quê? Porque ele está acostumado com pessoas que lhe validem, com pessoas que digam que ele é o cara, com pessoas que digam que ele é a pessoa para dar conselho, que ele é íntimo de Deus. Então, a primeira vez que aconteceu um problema, onde pessoas foram até as redes sociais dele e disseram que não era assim, ele se abalou. Mas por que ele se abalou? Porque ele não tem certeza do que ele é. Ele não tem certeza de quem ele é. Ele não tem certeza daquilo que ele se prontificou a fazer. Ele não tem certeza do que o que ele está fazendo é o que tem que ser feito na vida dele. Porque eu acredito que quando você se posiciona, ele é um padre, como você se posiciona como um sacerdote, é difícil você transformar isso numa exposição de vida privada. É muito difícil. Agora, vamos fazer um contraponto com o Fábio de Mello, que é um sacerdote, que é um filósofo, que é um padre, que é uma pessoa que tem teologia, que é uma pessoa experiente, que deve ter passado por muitas coisas e que se abalou no momento que as coisas vieram confrontá-lo. Vamos fazer uma comparação disso? É uma pessoa que eu não conheço, tá? Que é a Virgínia. Vamos fazer uma comparação disso. A Virgínia é uma menina que não tem nem 30 anos. E ela foi colocada na cova dos leões, junto com senadores, que a todo tempo faziam confronto com ela. Perguntas difíceis dela responder, como uma menina. Mas em nenhum momento essa menina se desestabilizou. Em nenhum momento ela saiu chorando e disse que ia embora.
Em nenhum momento ela disse que não aguentava mais e que aquilo era uma pressão. Em nenhum momento ela fez isso. Então, ela é uma pessoa posicionada. Ela sabe quem ela sabe a essência que ela tem, ela conhece o seu mais íntimo propósito e ela sabe para onde ela quer ir. Vocês entenderam esse contraponto do Fábio de Mello com a Virgínia? Então, esse contraponto é o que vocês precisam entender, o que é ser uma pessoa posicionada. Mas de onde eu começo? Como eu começo? A primeira coisa que você tem que começar é no autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa entender o que é que ainda te bloqueia para que você cresça, para que você seja uma pessoa maior, para que você seja uma pessoa onde alguém vai olhar para você e vai saber qual o limite que consegue chegar até você, o que você permite, o que você não permite. Então, isso vem numa situação de ser uma pessoa posicionada. A pessoa posicionada, ela se abala? Ela se abala. Mas ela vive abalada? Não. Então, são duas coisas absolutamente diferentes. Você sentir as emoções e transformar essas emoções em um sentimento duradouro. São duas coisas absolutamente diferentes. A pessoa se posicionada, ela sofre, ela chora, ela ri. Tem dias que não dá, que precisa ficar pensando na vida. Claro, mas ela não vive dessa forma. Ela não vive como se o mundo devesse alguma coisa para ela. Porque a gente tem essa mania de achar que o mundo nos deve. A gente acha que o mundo nos deve respeito. A gente acha que o mundo nos deve amor, que nos deve compaixão, que nos deve validação. E o mundo não nos deve nada, ninguém nos deve nada. Quando você entender que a única devedora de você é você mesmo, que a única devedora que vai fazer você crescer de emoções que você precisa é você mesmo, as pessoas, o que elas te fazem, magoa, entristece. Mas logo você esquece, porque você sabe que o que você sabe a seu respeito é o mais importante. Vocês estão conseguindo entender tudo aquilo que eu estou falando, em questão de você ser ou não uma pessoa posicionada? E ó, tá faltando curtidas, hein? Tô aguardando aqui as curtidas de vocês, que eu acredito que não custa nada, né, gente? Ó, vamos curtir aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas. A gente precisa ser posicionado no nosso relacionamento, seja ele de amizade, seja ele na sua família, seja ele um posicionamento que tem você junto com seu marido, sua esposa, o seu filho. Você precisa se posicionar. O seu filho tem que entender que você é a mãe dele. O seu marido tem que entender que você é a esposa dele. Você, homem, a sua esposa precisa entender que você é o marido dela. Por muitas vezes a gente confunde muito isso. Eu confundi várias vezes na minha vida. Eu me tornava a mãe do meu marido. Eu tive 2 casamentos. Nos 2, eu me tornei a mãe deles. E como mãe, como eu me tornei mãe, o que eles fizeram? Eles me trataram como mãe. E não como uma mulher. Seja esposa ou mesmo mulher. E um dia ou outro, assim como um filho, eles vão embora. E o marido que você trata como filho, ele também vai embora. Nossa! Ele também vai embora. Então você precisa entender que você não depende das emoções de ninguém. Você não depende do amor de ninguém. Porque é bom ser amado. É bom que as pessoas te reconheçam. É muito legal que as pessoas sejam seu amigo, aquela pessoa que você gosta muito, que as pessoas te amem. Mas isso não é obrigação. Isso não é obrigação. Se sofreu paralisia no rosto, faça sessões com laser. Eu tive excelentes resultados. Muito obrigada pela dica. Muito obrigada mesmo, viu? Vamos lá. Gracinda, muito obrigada.
Olha o que a Gi disse aqui, gente. Verdade, eu queria ser a mãe para bater nele. Eu também, Gi. Eu também. Muitas vezes eu queria ser a mãe para bater. Mas a gente não é, né? Só que a gente entra nessa neura de querer ser mãe, de falar qual o caminho, de falar o que tem que fazer, que a gente estraga o nosso casamento. Por muitas vezes a gente estraga. Então, quando eu me posicionei em não ser mais a mãe do meu ex-marido, mesmo doente, ele foi embora. Ele foi embora porque ele não aguentou mais eu, doente, e sendo uma pessoa que eu não admitia mais ser a mãe dele, porque naquele momento eu estava precisando de ajuda. O estado emocional também, olha, a gente se coloca como mãe das pessoas. Sabe por quê que a gente se coloca como mãe das pessoas? Porque a gente precisa ser validado. A gente precisa de alguém que fala assim, olha, se não fosse você, olha, se não fosse o que você fez na minha vida, olha, você é uma guerreira, você é maravilhosa. A gente precisa disso, a gente quer isso. Só que a gente não pode, a gente tem que entender que não é isso que vai fazer com que você seja uma pessoa posicionada. Isso vai fazer com que as pessoas façam de você o que elas querem. Ele foi ingrato com você. Estava precisando de cuidados. Estava muito. Sofri? Claro, gente. Claro que eu sofri. Claro que eu sofri. Claro que eu chorei. Claro que foi difícil. Mas passou. Ele foi embora em novembro. A minha audiência agora é em julho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele escolheu um caminho e eu tive que fazer minha escolha. Se eu ficasse chorando para ele pro resto da vida, ou se eu decidisse me posicionar e seguir em frente na minha vida. Foi o que eu fiz. É o que eu estou fazendo. Eu estou me posicionando e seguindo em frente na minha vida. Porque é disso que eu precisava. Seguir em frente. Então, a pessoa posicionada, ela sabe que existe um momento de luto, porque quando você termina um relacionamento de muito tempo, você vive um período de luto. Você chora, você vê filme que faz você chorar, você ouve música, você vai em lugares que você costumava ir junto, e você vive aquela etapa. Só que você não pode fazer com que isso venha a ser a sua vida diária. Sofrimento, uma vida diária. Ficar olhando o que está fazendo, será que está com alguém? Será que está fazendo isso? Será que está fazendo aquilo? Porque agora pouco me importa o que faz ou o que deixa de fazer. Eu já passei pelo período que eu precisava passar. E esse sofrimento não me abala mais. Porque eu preciso me posicionar e eu preciso seguir em frente. É simples assim, eu preciso seguir em frente. O que aconteceu no meu olho? Bom, vamos lá. Tudo passa, você deu a volta por cima. Exatamente. É isso. Eu estou mais leve, Gi. Você falou tudo. Eu estou mais leve. O que aconteceu no meu olho eu tive uma herpes zoster dentro do ouvido. E essa herpes zoster me pegou o cerebelo, me tirou equilíbrio, me deixou na cama, sendo ajudada por uma amiga que também é cuidadora, né? Ela estava em casa o dia que eu tive e ela ficou comigo todo esse período e está até hoje. Até hoje ela está comigo. Por quê? É uma pessoa que me ama de verdade. Não é só nos momentos bons. Nos ruins, ela estava aqui. Ela estava aqui. E está ainda até hoje, né? E aí ele veio pra cá e me deu paralisia. Então isso aqui não é nenhuma paralisia facial. Isso daqui chama síndrome de Hansen-Hunt. Por quê? O que eu tive, essa herpes zoster que eu tive dentro do ouvido, ela é rara. E quando ela dá, a sequela dela é a síndrome de Hansen-Hunt, que é um pouco mais difícil. Vai fazer 1 ano agora em julho que a doença se manifestou no meu organismo e que eu agora preciso tomar vacina, mas eu faço fisioterapia todos os dias, eu vou para academia 2 vezes por semana, eu faço fisioterapia do rosto,
voltei a trabalhar um pouco mais, porque os olhos, como ele não fecha inteiro, ó. Vocês estão vendo? Como ele não fecha muito bem, eu estou advogado, então eu fico muito tempo no computador. E agora que eu vou começar a dar mentoria de posicionamento, então o que acontece? Eu tenho que ficar muito tempo na internet. Então eu estou fazendo bastante fisioterapia para que o rosto possa voltar ao normal e que os meus olhos aguentem ficar mais tempo na frente do computador. Porque com as mentorias, que é de 1 hora e meia, as individuais e com workshops, com tudo que eu tô fazendo, então eu fico mais tempo na frente da tela. Então eu tenho que fazer mais fisioterapia. Mas isso aqui é com o tempo, isso daqui não define quem eu sou, isso aqui não define os meus propósitos, isso aqui não define a minha vida, o jeito que eu estou não me define. O que me define é a minha essência, é o meu posicionamento, é quem eu sou de fato e de verdade, é quem eu não admito que as pessoas ultrapassem os limites, que o meu posicionamento agora está muito bem claro, porque hoje eu sei quem está comigo e quem só estava por determinados fatores. Então, primeira coisa, você saber quem está ao seu redor. Depois que você se conhece, você começa a entender por que as pessoas estão ao seu redor. Porque eu fico muito impressionada com aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu sou boa. Eu sou boa para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto de ajudar. Duas coisas que você não é e que você não deve fazer. Bom, ninguém é bom, gente. Bom é só Deus. Jesus Cristo já disse isso. Bom é Deus que está no céu. A gente tem que lutar todos os dias para não matar um, para não trucidar um. A gente ouve tantas notícias, né, de coisas ruins que estão acontecendo, que a gente quer matar alguém, a gente quer que alguém morra. E isso não é coisa de gente boa. Então, qual que é a nossa luta diária quando você se posiciona? É não fazer maldade. Essa é a nossa luta diária. Não vou fazer maldade. E é uma guerra. E é uma luta. E é algo que você vai, que você enfrenta. Sabe aquele leão por dia? Mas é um leão que está dentro de você e que quer comer todo mundo. Quer trucidar, quer estraçalhar todo mundo. Quantos de vocês já não acordou assim? Querendo brigar com o filho, com o marido, com a esposa, com o amigo, chega no trabalho, a pessoa te fala bom dia, você pensa na tua cabeça, bom dia por quê? Se for pra você. Quantas coisas você não vê na TV e fala, devia ter morrido. Porque se você parar pra pensar, vamos contar aqui, vamos levar isso aqui para um bate-papo da Bíblia, da palavra. Vocês conhecem aquela aquela passagem da mulher que foi pega em flagrante adultério? Que Jesus estava ali desenhando na areia, e aí as pessoas chegaram e perguntaram, para expô-lo, perguntaram assim, falaram que aquilo era da lei de Moisés, que ela precisava ser apedrejada e morta, e se eles deveriam apedrejá-la, e todo mundo com a sua pedrinha na mão. Todo mundo com a sua pedrinha na mão. E quando ele disse assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ninguém fez. Agora vamos trazer isso para você. Hoje, se eu falo para você assim, olha, uma amiga ou alguém, ou você mesmo passa por uma situação assim, nossa, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, eu peguei eles em adultério e eu só não matei porque eu não consegui. Você entendeu? Aquela pessoa que alguém te conta alguma coisa nesse sentido, fala, não, esse cara não merece, que precisa morrer. Vai lá, dá na cara dela. Vai lá, faz isso. Vai lá e briga com ela. Gente, para com isso. Para com isso. Você entendeu? Até porque se um marido te trai, ninguém é errado. Ele que estava no lugar errado, não estava com você. E se deu a oportunidade de ser encontrado por alguém que talvez também é uma pessoa carente, que precisa de alguém, ou é uma pessoa que gosta disso, que tem gente que gosta disso, que não quer compromisso com ninguém, por isso só sai como pessoas casadas. Também tem, ela já se posicionou nesse sentido. Então não julgue o outro. Não julgue.
Não fale. Porque se eu falo para vocês, você acha que ela merecia morrer? A maioria de vocês aqui vai falar que sim, que ela merecia morrer. Vocês estão entendendo essa situação de por que nós não somos uma pessoa boa? Nós podemos ser pessoas do bem, que praticam bem, bondade, que prática de bondade, mas boa, por essência, bom, por essência, ninguém é. Vamos lá aqui. Mantenha a sua espiritualidade sempre viva em você. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Oi, Selma. Tudo bem, querida? A plataforma está entregando cada história para mim hoje. Então, Sol, de repente, não é nem a plataforma, hein? De repente, papai, que me fez abrir essa live aqui só para falar com você. Então, presta bem atenção, porque o mundo, a vida, te dá sinais. Tudo é um sinal para você. Você precisa entender todos os sinais que estão acontecendo. Gente, eu fiquei doente. Isso aqui é originário de muito estresse, de baixa imunidade. A vida já estava me dando sinais da minha baixa imunidade, do meu estresse, do meu cansaço, porque eu estava trabalhando demais. A vida já estava fazendo isso comigo. Eu não prestei atenção e não dei bola. Eu já ouvi de muita gente. Não, isso aí é demônio. Repreendei o demônio, ele fugirá de vós. Então, na minha vida, ele não tem vez, não. Se eu tenho a Jesus, se eu tenho a Deus, o demônio na minha vida não tem vez. Só que eu não consegui fugir da minha natureza humana, que era trabalhar em excesso, acordar muito cedo, dormir muito tarde, não comer direito. Então, não tem jeito, gente. Não tem jeito de você não ter alguma coisa. Eu tô entendendo. Que bom, Marilene. Que legal. Que legal. Que legal que você tá entendendo. Boa noite, amiga. O que houve com você? Você é linda de qualquer jeito. Nice, eu sou. Eu sei que eu sou linda de qualquer jeito. Vou ficar melhor, né? Mas se vocês me vissem, gente, quando eu fiquei doente, eu já melhorei muito. Já melhorei demais. Demais. Depois... Faz um ano, né, que eu tô aqui nessa batalha, nessa luta da fisioterapia. Eu ainda não tenho muito equilíbrio, né? Então, tudo isso tá trazendo situações para mim no dia a dia que eu ainda preciso de pessoas. Eu ainda preciso da fisioterapia. Eu ainda preciso de remédio. Eu preciso de um monte de coisa. Oi, Marilene. Oi, Sol. Você é advogada? Eu também. Eu também. Gente, olha o Naelson falando pra mim, gata, olha que beleza, você tá vendo? Você acha que eu vou ficar chorando na minha cama porque eu tô assim? Metade só. Só metade, gente, é só metade de mim que não sou eu ainda. A outra metade, logo, logo vai voltar a ser. E eu não tenho problema com isso, nenhum. Eu me amo, a minha essência, eu amo a minha essência, eu amo Deus que habita em mim, eu amo Jesus que habita em mim, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha vida, eu amo os meus amigos, eu amo meu filho, eu amo muita gente, para deixar aqui uma cara torta aí, que vai ficar algum tempo, viva em mim, traga para mim algo que eu não sou, porque eu não sou, eu só estou assim. Eu só estou assim. Isso que é ser uma pessoa posicionada. Gente, tô começando a ficar com calor. Vamos tirar esse blazer, que tá um pouquinho de calor aqui. E eu falo pouco, né? Eu falo muito pouco, né? Mas vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Não fica. Não adianta. É minha amiga, tá? Que eu falei pra vocês que tá comigo desde o primeiro dia que eu fiquei doente. Ela tá aqui comigo. A Gracinha. Amor da minha vida, ó. Tá aqui no coração. A palavra de Deus já diz que há amigos mais chegados que irmãos. Né? Eu tenho ótimos irmãos também. Tenho um ótimo filho. Mas eu tenho uma amiga que vale por irmã, por filha, por mãe,
por tio, prima, tudo. É maravilhoso. Vamos lá. Que Deus te ilumine sempre. Amém. Eu creio que Deus me ilumina todos os dias. Lembra o Felipe Campos? Ficou assim e voltou ao normal. Tá vendo? É isso, gente. Esse aqui não é quem eu sou. Eu só estou assim. Então você precisa entender que existem 2 verbos na sua vida: o ser e o estar. Quem você é? E como você está? Será que como você está, você é? Eu estava uma pessoa que, como esposa, eu era mãe. Hoje eu já entendi que eu não posso mais ser assim. Então, se eu vier a ter um novo relacionamento, vai ser de uma maneira diferente, que eu já me posicionei em questão de relacionamento. Você entendeu que existem coisas na sua vida que você consegue mudar e que para isso você precisa se posicionar? E para se posicionar, você precisa se conhecer. E para se conhecer, você precisa estudar muito, fazer uma mentoria, buscar alguém que já é posicionado para você entender. Você sabia que para estar aqui na internet, você precisa... Ixi, voou. Você precisa, para estar aqui na internet, você precisa ser uma pessoa posicionada. Porque senão, qualquer comentário que façam aqui, você vai ficar triste. Você não vem mais. Porque você não está aqui para transbordar. Você está aqui para ouvir das pessoas que você é linda, maravilhosa, absoluta. E todas as outras coisas, como você está sempre acostumado. Então, ter posicionamento é você entender quem você é, qual o seu propósito, qual o seu caminho, o que é que você quer realmente para você e como é que você está vivendo a sua vida. Se você está vivendo a sua vida pelo que você acredita que é a sua essência, obrigada, que é a sua essência, ou você está vivendo a sua vida buscando que alguém diga quem você é, como você está, se você é bonita, se você é feia, se você é elegante, se você é gorda, se você é magra, se você tá bem, se você não tá, se você tem que estar na internet, se você não tem. Então você sempre está buscando isso. Ai, será que eu estou fazendo certo? A gente busca uma perfeição que nunca vai ter. Então, eu só vou para a internet quando eu estiver lindo, maravilhoso, meu cabelo estiver arrumado, eu estiver bem, meu olho não estiver mais assim, a minha boca não esteja mais torta. Porque esse pedacinho aqui, ó, ele ainda não abre, ainda não se movimenta. É o Botox. É o Botox. Tá vendo? Então, assim, posicionar-se é entender que quem você é nunca vai perder espaço para quem você está. Por isso que eu digo para você que condição não faz você. Você não conhece a minha condição. Não conheço, eu conheço a minha. Você não sabe dos meus problemas. Não sei mesmo, eu sei dos meus. Mas você não pode me ajudar? Não posso te ajudar. O que eu posso fazer é te orientar, te ensinar, te levar conhecimento, mostrar para você o quanto você é importante, mostrar para você mesmo o quanto você precisa se amar. Isso eu posso fazer para você. Porque quando você ajuda alguém, eu não sei se você sabe disso, ajudar significa fazer no lugar do outro. Então a gente quer muito ajudar as pessoas, né? Fazer no lugar delas. Claro que muitas vezes você vai fazer isso, porque a pessoa está precisando disso. A minha amiga, ela me ajudou, porque eu não podia andar, ela era as minhas pernas. Eu não ficava equilibrada, então ela era o meu suporte. Eu não conseguia tomar banho sozinha, então ela era a pessoa que me segurava em pé, que me tratava, que olhava os horários do meu remédio, que me acordava de madrugada junto comigo, ela colocava o despertador. Então ela me ajudou muito, muito. Então isso é você ajudar, quando você está fazendo no lugar do outro. Uma pessoa não consegue se manter, você leva uma cesta básica, você faz uma comida e leva para ela, você ajuda a fazer um currículo, você faz um currículo para ela, você distribui para seus amigos, você fala com seus vizinhos, isso é ajuda. Agora, você não pode ser viciado em ajudar pessoas esperando o reconhecimento. Porque a primeira vez que você ajuda, a pessoa agradece. A segunda vez que você ajuda, a pessoa diz
que você é guerreira, que muito obrigado, que não, o que seria dela se não fosse você. A terceira vez você ajuda, ela já começa a entender que aquilo é uma obrigação sua e não é. A quarta vez, se você não pode, ela vai dizer que você é a pior pessoa do mundo. Mas a culpa é dela, não a culpa é sua. Que só fez pelo outro. Só fez pelo outro. O filho você ajuda até o filho conseguir sair de casa. Mas você também orienta. Você também posiciona no caminho. E aí um dia ele vai embora. Você entendeu? É a mesma coisa qualquer outra pessoa. Não vive para ajudar as pessoas. Não viva para ajudar as pessoas. Viva para orientar. Entenda como ser uma pessoa posicionada para depois você conseguir orientar as pessoas. Eu faço essa mentoria com pessoas, com advogados, com jogadores, com muitas pessoas que precisam se posicionar. Quer empresários, quer na internet, quer na empresa, quer no seu salão, quer nas suas aulas, quer dentro do fórum, se posicionar como advogado, como um profissional. Então, é isso que eu faço. É essa mentoria que eu dou. E logo, logo eu vou fazer um workshop. Um workshop que eu quero contar com vocês, o meu workshop, hein? Vou fazer um workshop no Zoom, uma sala aberta, aliás, gente, uma sala fechada, uma mentoria aberta, para que vocês possam me conhecer e conhecer um pouco mais do meu trabalho. E se identificar e se fizer sentido para você, vem comigo. Mas o que eu vim aqui, a pergunta que eu fiz no começo, eu faço de novo. Você é uma pessoa posicionada? Agora responde para mim, que eu quero ler os comentários. Parabéns, é isso mesmo. Vamos lá. Tive um AVC no ano passado e não fiquei com sequelas visíveis, mas até a comida fora do horário. Então, né? A gente fica fazendo tudo errado com a gente, né? A gente se... Buenas noches, sou novata em sua live. Seja bem-vinda, Adriana Calil. Seja bem-vinda na minha live. Seja bem-vinda na minha página. E espero sempre você aqui. Aproveita para curtir. Aproveita para compartilhar isso com outras pessoas que você entende que precisa disso. Que precisa do que eu estou falando. Se não for você, que sejam outras pessoas. Mas eu quero saber, você é uma pessoa posicionada? Carlos Pinheiro, causa problemas. Vamos lá. O que causa problemas? O que causa problemas, Carlos? Não entendi. Carlos Pinheiro Cavalcante. Causa problemas. Tá aqui. Já vi em cima. Tive um AVC. A comida fora do horário causa problema. Causa. Eu tenho a minha amiga que tá aqui. Todos os dias ela fala isso pra mim. Se ela tá em casa, ela fala. Se ela tá na casa dela, ela me manda mensagem. Amiga, já comeu? Amiga, já comeu? Amiga, já foi dormir? Amiga, já parou? Você não tá muito tempo na frente desse computador? Você não tá muito tempo na frente desse celular? Você entendeu? Então, eu não quero mais o que eu passei pra mim. Eu não quero. Então, agora, eu me vigio mais. Vocês já viram na Bíblia que diz assim, vigiai e orai? Então, você tem que vigiar antes de orar. Não adianta você orar e não vigiar, que era o meu caso. Eu orava todos os dias à noite, fazia estudo da Bíblia de manhã, acordava às 4h59 para fazer as mentorias do Pablo, ia para a igreja, fazia parte de grupo, mas eu não vigiava. O que adiantou? Eu não vigiava o meu horário de comer. Eu não vigiava o que eu tinha que fazer. Eu não vigiava com o meu corpo para fazer um treino, para ir para uma academia. Eu não vigiava para comer direito. Eu não vigiava. Então, as minhas orações não foram suficientes para que essa doença não viesse. Mas Deus me penalizou? Mas foi o diabo? Não, fui eu. Fui eu que fiz isso comigo. Foi ninguém, não. Foi diabo nenhum, até porque ele não tem poder sobre a minha vida. Sobre a minha vida, quem tem poder é Deus e eu. Só. Mais ninguém tem poder sobre mim. Já teve, muitas vezes. Mas hoje em dia não tem mais. Por quê? Eu me tornei uma pessoa
posicionada. Comer fora do horário causa AVC? Não, não é que causa AVC. Mas quando você come fora do horário, quando você não come direito, quando você não come aquilo que o teu organismo precisa, o que acaba acontecendo? Que eu acredito que isso que o Carlos quis dizer. Você desregula todas as suas funções. Você não tem dentro de você o sódio suficiente, o potássio suficiente, tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma boa vida, que você viva bem. Boa noite, Ilúcia. Boa noite, querida. Então, você precisa sempre ter essa disciplina de tentar comer nos horários certos. Ah, mas eu faço jejum intermitente. Tudo bem. Então, no horário que você não esteja fazendo jejum, coma direitinho, coma fruta, coma verdura, coma carne, coma proteína, coma tudo aquilo que o seu organismo precisa. E se você necessitar... Se eu tenho Instagram? Tenho. O meu Instagram anota aí, gente, sos.elce mentoria. SOS de socorro mesmo, .elce, que é o meu nome, mentoria. Ok? Então, assim, vocês precisam entender que quem causa alguma coisa para você é você mesmo. Ninguém causa nada para você. Você não fica doente do nada. Claro que você tem uma predisposição de uma hereditariedade para um problema de coração, para um problema de um câncer, de pressão alta. Tudo isso já tem uma predisposição. Então aí é que você precisa se cuidar mais. Você sabe que você tem uma predisposição para isso, então o que você faz? Você vai se cuidar muito mais. Sabe uma das coisas que para mim é muito difícil, gente? Beber água. Eu não sei se mais alguém aqui é complicado beber água. Às vezes eu passo o dia sem beber água, o dia todo. É uma coisa de louco. Eu não sei como é que eu consigo fazer isso. E isso faz mal para mim. E eu preciso entender isso, porque senão eu vou ter problema nos rins. E aí eu não vou poder culpar o diabo, não vou poder culpar Deus, não vou poder falar que Deus permitiu. Ele não permitiu nada, quem fez foi eu, gente. Meu Deus, se ele fala que ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades, não fala que é diabo, a não ser que você fume sem parar, a não ser que você use muita droga, beba demais, aí você já tem umas tentações que você cai. O que é diferente de você, como eu, que não comia, que acordava cedo, que dormia tarde, que achava lindo dormir 2, 3 horas por dia só, porque estava trabalhando, até que eu não parei, mas a vida me parou. Aí a vida me parou, né? Eu precisava, o meu organismo, ele tem uma vida independente de mim. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você pode auxiliar no funcionamento dessa máquina perfeita que você tem. Você pode auxiliar, o contrário daqui, que quem governa é você. A máquina, a carne, o corpo, nós somos seres sistêmicos, nós somos corpo, alma e espírito. No corpo você tem domínio. Então, se você está acima do peso, você está acima do peso, que você quer estar acima do peso. Se você está com um problema de articulação, porque você não faz nenhum exercício, então, é seu problema, porque você não faz exercício, que você não vai na academia. Se você tem um problema de estômago, de intestino, se você tem uma hérnia de hiato, se você tem alguma coisa assim, o problema é seu, que está comendo errado. Então, a gente tem sempre essa mania de culpar alguém, ou culpar Deus, ou culpar o diabo, ou culpar o filho, ou culpar o marido, ou culpar o médico, ou culpar quem está aqui na internet. A gente tem... não, mas eu fiz porque fulano... Então, você fez porque você quis fazer. É isso que uma pessoa posicionada entende. Que o problema que ela tem na vida foram por 2 coisas. Ou Deus te coloca para testar a tua fé,
Quando ele quer contar muito com você, ele também testa a sua fé, né? Mas ele te dá os caminhos para você sair, sempre. Ou você se colocou lá, então trata de se tirar. Trata de se tirar. E não adianta, não adianta. Você é o único e a única responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Ah, mas o meu marido foi embora, eu estava doente, ele é um cafajeste, ele é uma pessoa que me deixou, que me abandonou. Não é. Ele só fez aquilo que estava dentro do coração dele. Se ele não tinha o amor suficiente para cuidar de mim nesse momento, gente, é melhor mesmo que ele se afaste de mim. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver a minha vida preocupada em ficar doente. E eu não quero isso, porque eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso agradar a mim, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso hoje ter o meu foco na minha cura. Na minha cura. Tenho problema na articulação desde criança. Você, Cindy, você já está fazendo academia? Você já procurou um fisioterapeuta? Existem alguns que a gente toma, né? De manhã eu tomo um colágeno tipo 2 todos os dias de manhã, porque eu já tenho idade para ter problema nas articulações. Então, eu tomo esses complementos, né, da minha alimentação, porque eu preciso. É a minha natureza hoje. Eu tenho 55 anos, vou fazer 56 agora, dia 20 de junho. Então, eu preciso começar a cuidar de mim de uma forma diferente. Eu sempre fui atleta, depois estou advogada, então eu fico muito sentada. Eu corria demais, eu fazia muita coisa. Hoje eu não tenho mais, não que eu não tenha condições, mas eu não tenho mais o tempo, a energia, a idade, a articulação para fazer esse tipo de coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso cuidar daquilo que eu tenho neste momento. Então eu tenho sim que fazer fisioterapia, em função da enfermidade que me sobreveio. Eu também faço aniversário dia 20 de julho. Eu faço 20 de junho desse mês aqui. Boa noite, gratidão sempre. João Paulo, gratidão é a minha por você, querido. E não esquece de curtir. Não esquece de curtir. Vamos mostrar para o TikTok, para essa rede social, que é importante aquilo que a gente está falando aqui, porque eu não falo que é uma live, eu falo que é um bate-papo. O que foi no rosto? Desculpe a pergunta. Muita gente já me disse isso. Já me perguntou aqui, mas eu não tenho problema de responder quantas vezes forem necessárias, que eu acredito que seja importante que as pessoas conheçam. Quando você tem catapora, você tem, depois que você se cura, não sei se todo mundo aqui já teve catapora, para você ver que não é nem diabo, e nem permissão de Deus, e nem nada disso, tá? Vou te explicar. Quando você teve catapora, você se curou, mas tem um vírus da catapora chamado varicela zoster, que ela permanece em você. Existe agora aí até umas coisas aqui no TikTok, no Instagram, que artistas famosos estão trazendo a respeito da herpes zoster, porque ela cresceu 400% depois da vacina. Mais que ninguém nos ouça, tá? Então, ela fica ali dentro de você. E ela pode, um dia, reativar ou não reativar. Isso depende de quem? De você, de mim. Então, o que eu fiz? Eu não cuidei para que a minha alimentação fosse boa. Eu não treinava. Eu não fazia nada. Eu não tomava suplemento. Eu não comia na hora certa. Eu trabalhava demais. Como eu sou escritora e ghostwriter, que são pessoas que escrevem para os outros, mas não aparece como escritor, eu trabalhava muito, porque eu tinha muito trabalho para ser entregue fora os meus prazos de advogada. E aí eu comecei a colocar 90% da minha vida, dos meus dias, dos meus momentos, do meu tempo, para a minha profissão, para as minhas profissões. E aí eu fiquei, quando é que ela reativa? Quando você está com baixa imunidade e com um estresse.
Então, quando você tem essas duas combinações, você pode reativar a varicela zoster, que está dormindo e inativa dentro de você desde lá do começo. E o que, que ela pega? O que, que ela faz? Quando ela reativa, ela vai reativar num nervo. Então, pode ser um nervo pequenininho, pode ser um nervo grande. Vocês já ouviram falar de cobreiro? Que a gente chamava de cobreiro? Então, o cobreiro não é que uma barata passou, que uma aranha passou, que uma lagartixa passou, que um bicho passou. Não. O cobreiro é a manifestação da herpes zoster. Então, ele pode pegar um nervo pequenininho e só dar aquelas bolinhas. Igual a da catapora. Como ela pode pegar um nervo grande e pegar das costas, passar aqui pela frente. A minha não. Esse trem que veio aqui, que não é meu, não. Show, fora. Não é nada meu, não. O que eu tive e que já está indo embora, fiquei só com as sequelas que eu tô cuidando. Então, eu tive essa herpes zoster, onde ela reativou? Nesse nervo aqui, atrás da orelha. Então, quando ela reativou dentro do ouvido, ela me pegou o nervo para trás e me pegou o cerebelo, me tirou equilíbrio, coordenação motora. E ela veio por aqui, tudo por dentro, gente. Ela veio por aqui e me deu a paralisia e subiu, me deu neuropatias, que eu não conseguia fazer muitas coisas sozinha. Mas isso foi em julho do ano passado. Hoje ainda existe algumas sequelas, principalmente essa que é visível, mas que eu cuido todos os dias com aquilo que eu tenho que fazer. Você entendeu? Eu fiquei doente, eu estive doente. E hoje, para tirar essa sequela, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho ainda que tomar medicação, porque eu tive uma neuropatia. Então, eu preciso cuidar dessa neuropatia. Preciso fazer com que os meus nervos voltem a funcionar. Então, eu ainda faço muita coisa. Então, eu faço aquilo que o médico me manda fazer, porque eu não tenho a capacidade para falar o que eu tenho que fazer. Eu tenho capacidade para falar para você o que você tem que fazer para se posicionar, tanto na sua vida, na sua empresa, no seu relacionamento. Isso eu tenho como fazer, eu tenho como te ensinar. Agora, o que eu vou usar como uma pessoa que teve essa enfermidade, eu não consigo, porque eu não sou médico. Então, eu tenho que fazer aquilo que o médico me determina a fazer. É essa a diferença de uma pessoa posicionada ou não. Eu não uso isso daqui como um vitimismo para tentar segurar o meu ex-marido que foi embora. Eu não utilizei isso aqui como vitimismo para ficar deitada esperando que as pessoas façam as coisas por mim. Até nem dava, porque o que eu faço só depende de mim. Então, vocês entenderam o que eu tive? O que passou por aqui? Jesus cura, gata. Com certeza. Você teve herpes zoster 3 vezes? Puxa vida. Aonde você teve, Adriana? Você é uma amiga que todo mundo precisa. Aí vocês também, né? Nós estamos aqui batendo papo. Gente, não tá gostoso esse papo que a gente tá com... Sim, 3 vezes? Nossa, e onde que você teve? Fala pra mim. Vamos ver aqui. No início atrapalhou falar. Atrapalha muito. Agora minha boca já tá mais aqui, mas no começo eu tava assim. Ó, eu não conseguia falar. Tudo era pra tomar água, era com canudinho. Eu sou de Campinas. Jamel, eu sou de Campinas, querida. Nossa, isso é muito sério. Sério, demais. Sério demais, querida. Comigo foi no mesmo lugar que você. Jura? Adriana. E aí? Fala pra mim, como é que você... Se você já tá bem, me dá essas dicas aí pra eu conseguir ter, assim, sabe, mais felicidade. Oba, vai ficar tudo bom. Eu peguei herpes zoster, sofro muito, está alojada na minha costela. É complicado. É. E ela dói, né, gente? Ela dói demais. É, a Ana tá falando aqui, eu já tive catapora. Então, todo mundo que teve catapora, se cuida. Gente, já existe vacina. Se posiciona nessa situação. Existe vacina? Eu vou tomar a vacina. Eu desconhecia. Eu só conheci isso aqui quando, infelizmente, ela passou pela minha vida. Infelizmente, estou bem, mas tenho complexo de tirar foto sorrindo. Eu não, ó. Eu não tenho complexo nenhum.
É por isso, Adriana, é uma situação de você não estar posicionada dentro de você e com você mesmo. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum em vir pra internet, de tirar fotos. Olha, gente, uma das coisas que eu mais gosto em mim é o meu sorriso. Você acha que eu vou parar de sorrir? De jeito nenhum. Uma das coisas que eu mais gosto em mim é o meu sorriso. Você acha que eu vou parar de sorrir? De jeito nenhum. Pra agradar as pessoas, porque eu estou com vergonha. Você tá com vergonha do quê? De que as pessoas vão falar? Pouco me importa o que outra pessoa fala. Sabe por quê? Porque eu me amo. É simples assim. Gente, olha, aqui está dizendo que a minha live vai terminar daqui a pouquinho. Em 4 minutos. Então vamos conversar bastante aqui. Nesses 4 minutos. Me segue. Você também não tem vergonha de nada, né? É isso aí, não pode ter. Não pode ter. Porque sabe o que é a vergonha? É a falta do amor próprio. É a falta do autoconhecimento. É a falta do posicionamento. É a vontade de ser validada pelas pessoas. Gente, eu já ouvi cada coisa nas minhas lives, quando eu estando assim. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi. Mas ninguém fica sem resposta. Sabe por quê? Porque eu me amo. Pra mim, pouco importa como é que eu estou hoje. Sabe por quê? Porque a vida tá ali, ó. É assim, ó. Tipo, num tris. Então, eu quero sim. Ah, o que é herpes zoster? Eu vou te falar, então. A deixar, ter receio de tirar fotos. É isso aí. Oi, Rosilda. Rosilda é a pessoa que me ajuda, gente, assim, ela é maravilhosa nas redes sociais, ela que me ajuda nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, ela me ajuda, ela que me faz esse bem, sabe? A herpes zoster é um vírus que você teve, que ficou em você quando você teve catapora e que ele pode ou não um dia se manifestar na sua vida, depende daquilo que você esteja fazendo com você mesmo. É isso, a herpes zoster é isso. Então, gente, ó, já vou me despedindo de vocês, que daqui a pouquinho o TikTok vai me tesourar aqui e eu não quero ser finalizada. Então, amanhã eu prometo voltar aqui para falar com vocês. Tá bom? Amanhã, terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. TikTok às 18. Combinado? Minto, gente, amanhã eu tenho treino. Então, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, umas 19. Tá bom? Beijo grande no seu coração, um beijo grande pra você. Me chama, me pergunta. O que você tiver que perguntar, vai lá na minha página, curte, me segue, conversa comigo que estou sempre disposta a responder quem quer aprender. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.